Fazer rapidamente alguns comentários, né, e passar para o debate. A gente faz falas, né, faz uns blocos de 3, de repente, para a gente poder fazer as respostas. A primeira questão, só chamar a atenção, né, na fala do professor Eduardo, quando ele trouxe o histórico da graduação em saúde coletiva e sinalizar que a gente vem construindo, né, professor, não só a identidade da graduação em saúde coletiva, como já algumas experiências importantes que percebem a pertinência e que papel podem ter esses profissionais na construção do Sistema Único de Saúde. Seja o que o professor citou logo no início, o que eu falei também, que é a partir de 2011, esses profissionais estarem podendo, né, compor uma estratégia de apoio matricial, como são os núcleos de apoio à saúde da família, seja porque cada vez mais a gente percebe na gestão do Sistema Único de Saúde a percepção de prefeitos, secretários, da importância de ter profissionais qualificados para poder conduzir a área da saúde. Então, vai aumentando de maneira importante a demanda por esses profissionais e, atualmente, por exemplo, no Ministério da Saúde, a gente já tem alguns processos, que são processos de aperfeiçoamento, de complementação da especialização, que são dirigidas, inclusive, a profissionais da área de saúde que têm residências em saúde coletiva, as residências multiprofissionais, ou a graduados em saúde coletiva, que são os únicos graduados que podem fazer o acesso direto. E eu posso falar que, como ex-diretor do Departamento de Atenção Básica, que a gente criou essa modalidade no ano passado, e posso falar agora aqui como secretário da SEGEDES que a gente está fazendo isso de novo esse ano, agora pela SEGEDES também, e as experiências são muito positivas. A gente está tendo um efeito, além de ter um efeito importante na qualificação do processo de trabalho e de orientação do próprio Ministério para se constituir como uma rede escola em que pese que seja espaço de gestão, e mostrando, além disso, as pessoas passando a identificar o que é esse graduado de saúde coletiva. Muita gente não conhecia quem eram os graduados. Então tem alguns desafios importantes pela frente. Conversava com o Luiz Eugênio sobre o debate no Conselho Nacional de Saúde, para a gente poder reconhecer o papel desses profissionais do sistema de saúde. É uma questão muito importante, que o Ministério é comprometido com isso, né? Então são os próximos desafios. Eu acho que a gente avançou bastante nos últimos anos, desde aquelas reuniões ali no início dos anos 2000, né? A Eduarda, falando primeiro da bancada dos Eduardos aqui da mesa, a Eduarda falando do mestrado profissional, acho que em que pese, né, que ainda a gente tenha que discutir sobre o papel do mestrado, um pouco o reconhecimento. Eu acho que do ponto de vista da gestão do SUS, né, poderia dizer que o mestrado profissional caiu no gosto da gestão do SUS, né? A questão da flexibilidade dele, para ele poder se adequar aos perfis, aos projetos institucionais, combinando o projeto institucional com o projeto de formação, a capacidade que os mestrados profissionais têm de se articular a dinâmicas de inovação institucional, a levar mais capacidade de reflexão e de inteligência, de maneira que não se esgota na conclusão do mestrado profissional, mas que ela coloca a possibilidade daquele espaço de gestão refletir sobre o que faz, etc. E são, sem dúvida, a gente sabe disso, são espaços que têm uma quantidade enorme, não só de experiências, como de informações, e muitas vezes você não tem áreas dentro do espaço de gestão que reflita sobre aquelas informações, né? Eu acho que o mestrado profissional, além dele ser muito importante, está caindo cada vez mais no gosto por essa flexibilidade na qualificação desses profissionais, ele também tem transformado os locais onde a instituição, ao contrário de tentar garantir uma titulação aos seus funcionários, ela case o seu projeto institucional com o mestrado profissional das pessoas que trabalham naquele lugar. Depois eu até comento um pouco, a Tânia fez algumas reflexões, né, do que cuidados que a gente tem que tomar, mas mesmo considerando isso, eu acho que é um avanço fundamental, e aí reflete na quantidade e no aumento dos mestrados profissionais no Brasil todo, né? A Rita trouxe um conjunto de elementos importantes também, refletindo justamente sobre isso, né? Comparando um pouco a questão do acadêmico, com o profissional, mestrado, doutorado, falando das lógicas de continuidade entre o mestrado e o doutorado, analisando um pouco a característica dos diversos programas, conteúdo, objetivos, formas, produtos, etc. E eu acho que a gente tem um momento, e até em destaque, né, o Vinícius vai estar aqui amanhã, mas em destaque para esse grande desafio, de novo vou fazer um paralelo, né, chamando a atenção para a oportunidade que nós estamos tendo com o Mais Médicos, e lembrando a todos que coisas que estão sendo colocadas em relação à medicina, inclusive uma das áreas mais difíceis até hoje da gente intervir, elas são extensíveis e estão sendo pensadas para o conjunto
das profissões e da formação em saúde coletiva, né? Nós temos a oportunidade agora, no que está previsto na lei, em realizar os planos quinquenais. A gente tem que pensar nos profissionais de saúde, não só nos médicos, e nos gestores para esse sistema de saúde. Mas lembrando disso, são mais de 10 mil vagas de graduação até 2020 e temos que lembrar que são mais de 11 mil vagas de residência médica e um conjunto também de vagas de residências multiprofissionais até o ano de 2018, é um período muito mais curto. Então, uma formação, seja o mestrado dirigido às novas escolas, o que é fundamental, nós teremos várias novas escolas que o desejável é que os docentes dessas escolas sejam docentes que têm prática no serviço, muitas vezes médicos de medicina, família e comunidade, muitos deles têm a formação, têm a residência em especialização, não têm o mestrado, e é importante a gente garantir a formação desses profissionais, até porque nós estamos dirigindo, né, apontando para uma ampliação da cobertura de universidades e de escolas no país, chegando nas áreas, inclusive com maiores dificuldades. Então, alguns daqueles lugares rarefeitos dos mapas que foram apontados são justamente os lugares que as escolas vão estar sendo constituídas e que nós temos que fazer o mestrado chegar até lá. E não é admissível que o profissional vá, faça o concurso, depois que ele tem que sair desse local para ele poder fazer o mestrado e fazer o doutorado. Então, a perspectiva do mestrado profissional e apontando para a dimensão da formação pedagógica, formação de docentes, é central nesse contexto. A mesma coisa quando a gente combina isso e pensa na pós-graduação lato sensu, porque nós precisamos de igual formar preceptores, seja para os programas de residência, seja para poder receber os estudantes na rede. Tem um ser preceptor que ele tem características e a gente precisa articular essas ofertas, o mestrado profissional, as especializações, atualizações, etc., para a gente poder dar conta dessa grande expansão da rede que será necessária, né, nos próximos anos, 2018 e 2020, mas para que aconteça lá, precisa acontecer agora. A Rita também chamou a atenção da necessidade de canais de comunicação e ela falou da importância também, e isso a Tânia também disse, de articular essas diversas experiências, né? A gente fazer com que isso se comunique mais, a gente conseguir ter uma plasticidade nas nossas ofertas, que é uma plasticidade que ela aponta para itinerários de formação, de formações que elas se complementem. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente teve uma experiência muito interessante agora na Mostra Nacional de Saúde da Família, reuniu mais de 6 mil pessoas lá em Brasília, trabalhadores de mais de 3 mil municípios, e esse limite entre aquilo, não estou nem falando de um trabalho de conclusão de curso, eu estou falando aqui, e nem de um artigo científico, eu estou falando aqui do que eram normalmente as apresentações em congressos, os famosos pôsteres, e a transformação disso em narrativas e relatos reflexivos sobre a experiência, teve um papel interessantíssimo na mostra, porque através de uma comunidade de práticas, as pessoas conseguiram relatar essas experiências, tiveram um conjunto de curadores que trabalharam essas experiências no ambiente virtual por mais ou menos 4, 5, 6 meses, e quando isso foi apresentado na mostra, além do efeito daquela experiência, ela ter refletido, dela ter aprofundado e dela ter ganhado mais capacidade de socialização com os outros, teve o efeito subjetivo das pessoas que só se conheciam virtualmente, parecia que já se conheciam há vários meses, porque tinham discutido sobre sua experiência. É um dos exemplos da maneira como a gente tem que aproveitar, inclusive os novos meios de comunicação, para a gente poder deixar disponível, e não só deixar disponível, colocar as pessoas conversando sobre os temas que enriquecem as suas práticas, né? E a linha também de avaliação dos... Estou vendo que eu estou falando muito, que a Tânia acabou de botar água para mim, eu estou parando. A linha da gente conseguir avaliar os egressos dos processos formativos também é uma outra coisa fundamental. Mais uma vez, eu fazendo um paralelo com questões que são específicas, mas que a gente tem que pensar no geral, eu chamo a atenção que um efeito que não era esperado, mas um efeito importante, por exemplo, de um processo como o Provab, foram as escolas se darem conta que os profissionais que elas formam não estão preparados para atuar no dia a dia do Sistema Único de Saúde. E, na medida em que a gente não tinha processos, ou tem poucos, né, ou reflete poucos, ou eles são projetos de pesquisa, mas eles não são projetos institucionais, de não avaliar os egressos, a gente não consegue fazer a crítica da formação que a gente faz, né, que as nossas escolas fazem. Por fim, a Tânia trouxe um conjunto de reflexões, né, críticas, para a gente poder pensar e não deixar perder o lado humano da formação, a cara humana, a dimensão, o
papel social da universidade, esse diálogo e a produção de identidade entre educando, educador e papel dos profissionais. Eu acho que são questões fundamentais, né, a gente sempre trazer. Eu acho que também são questões que elas tratam de naturezas distintas, né? Se a gente, por exemplo, articula processos de educação à distância com grupos que acontecem nos serviços, em que pese que muitas vezes o tutor ele vai dialogar com o educando a partir da ferramenta da tecnologia de formação, a cara humana muitas vezes é dada pela relação que essa equipe constitui, que ela discute no dia a dia, a maneira como ela transforma o seu processo de trabalho e pela dimensão humana daquele usuário que é o tema central do debate da formação. Então acho que isso é um elemento fundamental e a gente tem que fazer as várias combinações para que isso transversalize, independente do formato que a gente tenha nas nossas formações. Eu acho que o elemento que a Tânia traz também de articulação das diferentes iniciativas é central, sinalizei isso também foi apontado pela Eduarda, e num contexto desse que a gente está falando, Naumar, esperando, por exemplo, que nossa universidade aqui ela consiga ter capacidade de especializar os preceptores da rede, de fazer a formação dos docentes, né, articular processos de mestrado profissional, por exemplo, dos seus próprios docentes e oferecer, e trabalhar, inclusive, com a formação dos gestores, né? Então, a gente integrar essas ofertas é uma grande oportunidade, justamente, da gente avançar na perspectiva do SUS como escola, né? E quando a gente, por exemplo, muitas vezes discute sobre educação permanente, e aquela questão da educação permanente, ela ser muitas vezes confundida com cursos, etc., a gente tem que perceber também que se os espaços estão mais preparados para a formação, se eles incorporam no seu cotidiano a discussão sobre as situações, eu posso falar de um núcleo de apoio à saúde da família que está discutindo caso clínico, eu posso falar de um médico cubano que está discutindo com um residente e com um médico brasileiro numa mesma unidade básica de saúde, por exemplo, estou citando o caso do Rio de Janeiro, que eles tiveram cuidado de fazer essa combinação, tem um intercambista do Mais Médicos, tem um preceptor e um residente, e tem um médico que nem participa da residência, nem participa dos Mais Médicos, que é um médico da prefeitura, e você tem a condição dessas pessoas começarem a contagiar o seu cotidiano discutindo casos. São ambientes mais propícios à lógica da educação permanente, se não como uma oferta que tem o título ou o carimbo de educação permanente, mas com os princípios da educação permanente, de você dialogar e produzir conhecimento, mudar as práticas a partir dos desafios do trabalho. Então acho que é um momento muito importante a gente fazer isso. Para concluir, acho muito interessante, né? A gente já estava debatendo lá a questão da acreditação. A gente tem outros processos de acreditação que a gente precisa combinar com esses, são os desafios agora. Estava até falando isso com o Luiz Eugênio. Nós vamos precisar fazer um movimento importante de acreditação das unidades básicas de saúde para elas serem as unidades básicas das novas escolas. Essa acreditação não é uma acreditação para ranquear, né? É o mesmo princípio, é a acreditação para identificar, é a acreditação para investir, é a acreditação para a gente preparar essa escola e não fazer que o educando do início do curso, ele vá no sistema único de saúde e ele descubra que ele não quer de jeito nenhum depois voltar naquele lugar. Então a gente tem que preparar isso, e isso é importante para a formação, é importante para a escola, é importante para a educação permanente daquele lugar. A gente precisa ter uma lógica de formação, de acompanhamento, de suporte e de reconhecimento, né, uma certa certificação aí, dos preceptores e dos profissionais da rede. Então é fundamental combinar isso, né? Se a gente faz uma especialização com esse preceptor, temos que acompanhar o egresso, temos que dar suporte. Terminou a especialização, não terminou nossa tarefa. A gente precisa continuar dando suporte a esse preceptor, para que esse preceptor forme os profissionais de serviço. E por fim, a gente precisa avançar também em algumas perspectivas de relacionar os nossos processos pedagógicos, trazendo neles uma característica sempre interdisciplinar e multiprofissional, onde a gente identifique o processo pedagógico com a construção de algumas competências, que essas competências tenham relação com protocolos para a gente poder enfrentar o tema da multiprofissionalidade e interdisciplinaridade no SUS. Aí, vendo aqui a Rossana, chamando a atenção para a gente não poder construir os campos de competência a partir daquilo que sobra dos núcleos de competência, e que a gente enriqueça os campos de competência em função da necessidade dos usuários e da necessidade do sistema. E a gente tem condições também, aí não na lei do Mais Médicos, mas a partir da regulamentação dos vetos feitos ao ato médico, da gente conseguir avançar na perspectiva do Sistema Único de Saúde, de definir diretrizes, linhas guias e protocolos que empoderem os profissionais de saúde a fazer um cuidado multiprofissional e um cuidado mais integral. Isso é um desafio, por exemplo, falando na Naumar,
aqui dessa universidade, já era na Bahia, é do debate que Neomar vem há mais de 10 anos fazendo e chamando a atenção de todos nós, mas esse também é um desafio do serviço de saúde. E nesses lugares onde tem as novas escolas, onde nós vamos fazer especialização para os preceptores, que vamos fazer mestrado profissional para os docentes, a gente não pode furtar a construir essas alternativas também para a prática de saúde. Então, acho que adorei participar dessa mesa, porque é um espaço que a gente consegue, de fato, fazer diversas articulações e integrações em tudo que foi falado. Falei muito, foi mal aí, Luiz Eugênio, vou agora abrir as perguntas. Vamos... Ele vai entregar o microfone. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Carlos Silvan, sou um trabalhador do Ministério da Saúde, sou do grupo Trabalho e Educação da Abrasco, que a professora Isabela coordena. Na realidade, a minha fala é um anúncio e ela vem com uma pergunta, né? É um anúncio. E aí, como num lugar desse a gente não pode deixar de puxar a sardinha para a nossa brasa, e porque, para mim, o ensino da saúde coletiva não está dissociado do trabalho, do mundo do trabalho, da gestão do trabalho, eu queria pautar aqui a gestão do trabalho. Eu queria pautar este assunto, esta agenda, que não é de conteúdo, que não é só do ensino, porque, para mim, a educação e o trabalho são distintos e indissociáveis, e eu acho que a gente, em todo lugar, tem que estar trabalhando isso. Eu queria trazer, basicamente, esse anúncio, porque são categorias, para mim, muito fundamentais e campos, e eu não poderia deixar de falar. Primeiro, sobre os postos de trabalho. Eventualmente, quando a gente fala, por exemplo, das novas formações, saúde coletiva, uma das preocupações dos gestores e nossa, primeiro é os postos de trabalho. Eu formo novos sanitaristas, mas tenho que estar preocupado, por exemplo, em criar lugar para ele nos concursos, por exemplo, nos campos de postos de trabalho. Queria trazer isso. Depois a história das carreiras, do salário, como isso se coloca para a atenção básica. Isso tem sido um desafio grande. O Ministério está muito... o Eider tem nos lembrado disso o tempo todo, a gente já via o tempo todo preocupado com isso. Tal. E a informação do campo da gestão do trabalho, que eu acho que é um outro assunto. Na realidade, eu estou construindo um elenco de coisas, porque depois eu vou fazer o pedido, né? Informação para a gestão do trabalho, da educação na saúde, a história da regulação das profissões, as fixações, possibilidade de mobilidades, enfim, a saúde do trabalhador da saúde, que claramente a gente percebe também envelhecendo, se a sociedade brasileira está envelhecendo, os trabalhadores da saúde, ela segue uma linha muito parecida e também dos processos de adoecimento desses trabalhadores, né? E, por fim, são as democratizações das relações. Eu acho que é essa história. E aí a pergunta que eu estava me fazendo ali, quando a gente fala de saúde coletiva, e eu como sanitarista, fiquei me perguntando, né, o que é que tudo isso tem a ver com o ensino da saúde coletiva. Eu acho que essa é a questão. Eu estava encontrando um lugar para tentar assentar este campo, esta categoria, o trabalho e a gestão do trabalho. E é esta demanda que eu faço para a mesa, no sentido que alguns de vocês possam sinalizar desafios novos. Eu até fiquei pensando que inicialmente era a Tânia Celeste, por causa de toda a trajetória dela, de experiência. Aí depois eu vi o meu secretário na mesa, eu vi a Eduarda, a companheira antiga, eu disse, não, é para todo mundo. Cada um pode se sentir provocado pela minha fala, porque eu me senti profundamente provocado por esse seminário todo e fiquei silenciando o tempo todo, sou um homem quieto. Mas esta mesa me provocou profundamente. Essa mesa me provocou profundamente. Ontem à tarde, Sola provocou profundamente a mesa toda. E é isso. Eu queria verificar um pouco sobre esses desafios do mundo do trabalho. Como é que vocês estão pensando em localizar essas coisas, da pesquisa, do ensino, dessas temáticas, desse cardápio, esse portfólio que eu apresentei aqui no mundo da gestão do trabalho, e que tem a ver com os trabalhadores da saúde, que é a minha grande agenda, e eu sei que é a agenda do secretário. Muito obrigado, é isso. Obrigado, Carlos Silvan. Pessoal, quando fosse falar, podia falar o nome de onde vem? Bom. Maria Cecília Della Torre, eu sou docente da Faculdade de Medicina de Marília. Eu estou na área, já chamou saúde pública, medicina preventiva, saúde coletiva, há 39 anos.
E uma das coisas que hoje, desde o primeiro dia, eu estou bastante incomodada, é a questão da saúde coletiva na graduação do curso de medicina. Eu estou numa escola que tem um marketing bastante grande pela mudança pedagógica, pelo PBL e tudo mais, mas eu sou a única docente de saúde coletiva dessa escola. Não tem mais ninguém. Não tem sociólogo, antropólogo, epidemiologista, Rita, não tem mais ninguém. Tá? Isso é absolutamente doloroso. E na formulação dos problemas, quer dizer, a gente tem o primeiro e segundo ano que nós ficamos nas unidades de saúde da família com aluno. E é tão pouca gente que adere a essa proposta que nós temos um bônus de R$600 quem quiser ir para essa atividade. Tá? Então, eu ganho R$600 a mais, mas é a única coisa que me dá prazer na escola é ir com os alunos do primeiro e segundo ano para a unidade de saúde da família. Aí se constrói problemas. E daí aquele tal do currículo oculto, ele não é oculto, ele é escancarado. Eu acho que não existe currículo oculto na hora que se escrevem problemas. A Marília ontem, acho que Marília colocou isso. Então, assim, fulano de tal, aposentado, encerrou o social, que aí no aposentado está o social. Agora, ele é aposentado de quê? Ele foi um trabalhador rural, cortou cana ou mexeu com agrotóxico? Ele foi um aposentado de quê? Não interessa, aposentado é o social. Então, a formulação dos problemas tem cada vez mais enfatizado o biológico. Então, o biológico tem uma carga violenta. O ano passado, nós tivemos uma greve de 2 meses e alunos, funcionários e docentes. E a pauta que mais me apaixonou foi dos alunos. Eles leram o currículo e fizeram sua pauta de reivindicações. A gente quer saber dos determinantes sociais, certo? Eles colocaram isso. A pauta era tudo aquilo que faltava da medicina social, estava na pauta dos alunos. Então, eu vi uma maturidade nos alunos muito grande. Agora, quem são os tutores? São aqueles especialistas, ortopedistas, são ótimos nas suas especialidades. Mas na hora que ele vai discutir o problema, como disse aí esse negócio da 8080 eu pulo, certo? Então, se pula toda a questão da medicina social. Então, apesar dos alunos reivindicarem, a escola abandonou. Eu não sei se é um caso isolado, mas eu fico preocupada e daí se aprende. Eu tenho reuniões com o 5º ano, eles me pediram para discutir as nobres. As nobres? Para que vocês querem saber das nobres a essa altura da vida? Né? É o decreto, né, que vocês estão confundindo com o decreto? Não, é as nobres. É porque todo mundo faz um tal de médio curso, desde o 4º ano, onde tem uma coletânea de questões. E essa coletânea, sei lá de quantos anos que ela falou, não, é que cai muito. Então, quem está ensinando saúde coletiva é o tal do medicurso, que muitos começam a fazer a partir do 4º ano. Eu não sei se é uma realidade isolada, mas é uma realidade que me preocupa e esses alunos, apesar daquele querer saber saúde coletiva, no final da história, eles vão rejeitar o SUS. Vai ter um processo alérgico de rejeição. E eu fiz 4 anos, fui gestora municipal, eu vi os egressos, certo? Eu convivi com os egressos. Eu fui diretora de hospital, eu convivi, todo do SUS, eu convivi com os egressos. Então, assim, realmente a rejeição, o processo alérgico ao SUS, nos profissionais que nós formamos, é altíssimo. Eu acho que isso me preocupa, eu estou vendo que outras coisas estão crescendo, estão avançando, fico contente com isso, mas nós estamos formando, pelo menos na minha experiência, e conviver como gestora com gente de várias escolas, tá? O alto índice de rejeição.
é aquele emprego que tem naquele momento. Eu estou esperando a residência, as unidades de saúde da família estão cheias daqueles que não é do Provab, estou esperando a residência, então eu fico aqui. Então tem eu acho que agora com mais médicos vai acabar, uma turma de médicos nômades que ficam circulando pelo Brasil, isso dá tese, pelo Brasil, atrás de melhores salários, começam na região norte que paga bem para burro, aí fica 3, 4 meses lá, compra o primeiro carro bonito, e daí eles vêm perambulando ao longo do Brasil inteiro. Então, esses médicos nômades, que saíram direto do curso, não passaram na residência, isso vira um jeito de ser. Tá? Então, eu acho que a questão da graduação e a saúde coletiva está me deixando em pânico, está me deixando assim, sem ver perspectivas, sabe, de adesão real ao SUS. Era isso. Obrigada. Eu precisava dividir essa angústia. Nízia Trindade, Fundação Oswaldo Cruz. Eu queria fazer acho que as falas, principalmente agora a Maria Cecília falando, nos colocam desafios de pensar, né, para além daqueles programas que diretamente a gente tem mais possibilidade de condução, e eu acho que são desafios fundamentais. Eu queria saudar a mesa, acho que foi um painel muito rico dessas várias modalidades, mas eu queria me centrar um pouco na fala do Eider, no sentido assim, de como integrar essa oferta que é diversificada e tem que ser alguns parâmetros para isso. Eu acho que um fundamental é o caráter público, né, dessa oferta, dessa regulação, que no caso do lato sensu, né, apresentado pela Tânia, eu acho que é um caminho também, uma resposta para uma ideia muito corrente, né, no âmbito da educação, de que, enfim, o lato sensu não só não tem qualidade, mas dada a profusão de mais ofertas, né, da rede privada, né, isso descaracteriza essa oferta. Então, acho que nós temos um papel importantíssimo nessa oferta pública, né, e na regulação pública, naquilo que não for oferta de serviço público. Eu queria chamar a atenção desse aspecto. Um outro ponto que eu acho assim, muito importante é a criação das CEGETs, né, que já foi mencionada aqui como experiência recente. Eu juntaria a isso a criação da Secretaria de Ciência, Ciência, Tecnologia e Inovação, sempre troco a sigla, a SICTI, que eu acho que é um outro componente assim, fundamental, porque muitas vezes nós pensamos também a pós-graduação de forma cindida. Então, uma está direcionada, eu ouço isso na prática na Fundação Oswaldo Cruz, uma está direcionada para o SUS, outra para a ciência e tecnologia. Ora, tudo isso é componente do SUS, né? É importante a gente afirmar isso e promover essa visão integrada a partir dessa referência também, né? E aí eu queria, assim, colocar como uma indagação para a mesa isso, quer dizer, como é que a gente pode pensar isso de forma mais integrada? Porque eu creio que essa possibilidade de hoje, né, de fato, né, o Estado brasileiro está intervindo na ordenação da formação, né, ponto que o Eider acentuou, ela coloca também o desafio da intersetorialidade. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, né, de uma maneira bem forte. Eu acho que nesse sentido também é um momento muito oportuno, né, de nós pensarmos programas de indução, sustentação das iniciativas em qualquer uma dessas modalidades, né, de formação, sendo que algumas delas não têm, né, estávamos até a Rosana comentando aqui, é o caso do mestrado profissional, onde for de interesse público nessa linha, né, eu acho que deveria haver, meu ver, um papel mais forte, né, nessa relação Ministério da Saúde e Ministério da Educação, né, porque eu acho que há um grande potencial de oferta, né, interesse nosso. A gente passou, né, esses dias aqui querendo nos mudar para Porto Seguro, muitos de nós, né, mas também refletindo sobre a prática das nossas instituições que não têm, né, a mesma perspectiva de inovação
dadas as suas amarras, mas que podem trabalhar no sentido não só da interdisciplinaridade, mas da interinstitucionalidade, o que também é um desafio não pequeno e dificilmente a gente consegue avançar. Um último ponto que eu acho que não é de menor importância, que é a forma de veicular os produtos, né, que não são os produtos acadêmicos, né? Eu acho que também na área da saúde a gente tem iniciativas que poderiam estar integradas a esse tipo de proposta, que é o caso da UNASUS, né, que é o caso do campus virtual, da OPAS, né? Acho que a gente tem instrumentos, né? Eu acho que isso que eu queria chamar a atenção, né? E que poderiam, na linha de repositórios, de recursos educacionais, servir para essa divulgação, por exemplo. Então, eu queria chamar a atenção, eu acho que a gente tem vontade, né? Eu acho que isso se apresentou aqui no plenário, eu acho que a gente tem instrumentos, e vamos ter que lidar com questões também objetivas, né, além de nortes políticos comuns, que estão ligadas ao financiamento e à integração, né, dessas iniciativas que já existem. Só para fechar mesmo, vou dar um exemplo pontual, que é um programa que a gente iniciou com a CAPES na Fiocruz, de indução no âmbito do Brasil Sem Miséria, né, que, por ser, né, um programa prioritário, por iniciativa que foi da Fiocruz, enfim, no diálogo com a CAPES, a gente implementou um programa de indução no caso do doutorado, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais iniciativas, evidentemente já existem em alguns campos, principalmente na área de ciência e tecnologia, mas mais iniciativas desse porte, né? A gente discutiu aqui, né, e vamos continuar nessa discussão, a possibilidade de um programa nacional de mestrado profissional em saúde da família. Quer dizer, eu acho que isso são iniciativas que requerem realmente um diálogo muito forte entre o Ministério da Saúde e da Educação e a academia, mas que, pelo que a gente sente aqui, pelo menos essa nossa pedaço que está aqui, está absolutamente respondendo, né, a essas necessidades e querendo efetivamente contribuir. Rapidinho, gente, como já deu 1 hora, vamos concluir as... São quantas que já tem? Fala. Total tem 8. Nossa. Tá entrando o quarto agora na metade. 2 minutos. Vamos pedir para ser breve, que a gente acabou de estourar o tempo do teto da mesa aqui, né? Então vamos tentar ser breve para a gente poder ainda rodar. Tá bom? Tá. Marcelo Castellanos, professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Vou tentar ser o mais breve possível. A gente percebe que a gente vive um contexto de franca expansão das atividades de ensino da saúde coletiva em todos os seus níveis e modalidades formativas, o que é para se comemorar, afinal, uma conquista histórica bastante importante e que contou com o empenho, não é, de gerações aí, nesse empreendimento, né? E como aparelho formador, ela vem respondendo a demandas de formação, tanto para um SUS em plena expansão, quanto para um sistema, para o contexto acadêmico que vive uma expansão um tanto quanto espasmódica no país, mas ainda assim uma expansão, não é? Agora, a gente não se resume a um aparelho formador. Desde a sua constituição, a saúde coletiva tem uma dimensão, ou valoriza, melhor dizendo, uma dimensão política no seu empreendimento muito forte, não é? Vale lembrar a reforma sanitária brasileira e os diversos projetos de sociabilidade e de trabalho dos aspectos políticos dentro da saúde que a saúde coletiva aporta. Portanto, diante de tal expansão e dessa diversidade de modalidades formativas, a gente tem aqui um desafio muito grande para não tropeçar nas próprias pernas, né? Afinal de contas, com tamanha diversidade, a gente pode ceder a uma grande fragmentação, né? Com tamanha expansão, a gente pode ceder ao consumo ou reprodução, não é? De ofertas de consumo. Então, tem aqui uma questão muito importante. E ainda acrescentando esse elemento que acabou de ser trazido, que a gente vive uma tensão eterna, né, constante, setor público e privado, que vai pesar de maneira diferente, não é,
portanto, em relação a mestrado profissional, a outras modalidades formativas. Mas, buscando, então, resumir, eu acho que a gente tem uma grande questão que é enfrentar algo que aparece em todas as falas, mas que eu acho que Eider procurou também trabalhar, enfrentar a articulação entre as possibilidades de articulação entre essas diferentes modalidades formativas, de maneira a valorizar e garantir uma identidade geral da saúde coletiva, um projeto geral da saúde coletiva, que resta ser repactuado, não é? Até porque na história de constituição do campo a gente tem vários exemplos, não é, de tensionamento dos grandes pactos que sustentam o campo, muitas vezes cedendo a uma especialização, uma valorização da especialização, em detrimento de valores e projetos mais comuns. Então a gente precisa ter essa articulação, uma repactuação, não é, desse campo, para garantir uma articulação que não perca a especificidade. Acho que esse que é o problema e o grande desafio. Cada uma dessas modalidades formativas tem uma história de constituição, portanto tem uma identidade própria. Como construir uma identidade, garantir uma identidade comum, sem aniquilar esse processo histórico de constituição dessas modalidades diferentes, não é? Então essa eu acho que é uma grande questão. E aqui, para concluir, queria só fazer duas defesas. Uma, que eu entendo que, dentre outros elementos identitários, a gente tem a coexistência, a correlação entre os três saberes fundamentais da saúde coletiva: epidemiologia, ciência política e gestão e ciências sociais em saúde. Essa correlação ela deve aparecer de maneira diferente, em gradientes diferentes em cada uma dessas modalidades formativas, mas, na minha opinião, deve estar presente necessariamente em todas, sem exceção. Não é? E uma segunda defesa, fazendo voz a Silvan e tantos outros, eu acho que a gente deve valorizar estratégias de formação no trabalho, seja o trabalho no sistema de saúde, seja o trabalho no contexto acadêmico. Formar doutores é formar pessoas para atuar num contexto de trabalho específico, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer isso mais à tona, né? Porque aí eu acho que a gente vai ter melhores chances de enfrentar alguns dilemas. E só por fim, isso tudo envolve a formação de redes, envolve uma repactuação não só dos projetos, mas das relações entre as instituições que são responsáveis por isso tudo, não é? E aí a gente tem uma desigualdade reproduzida entre as instituições enorme no nosso país e que a gente precisa enfrentar. Obrigado, Marcelo. Gente, olha só, agora vai ser a quinta pessoa, 13h03. Não sei se a gente fica com 5 pessoas e as outras ficam para poder discutir na parte da tarde. Ou... porque está dividido o auditório. Vamos à próxima, mas... Vou tentar ser bem rápida. Meu nome é Elza Mello, eu sou da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu tenho acompanhado nos últimos 2 anos e meio o trabalho que a saúde coletiva tem feito no que se refere à sua pós-graduação. Eu tenho participado sistematicamente desde esses 2 anos e meio dos fóruns, e isso para mim tem sido uma felicidade, uma honra, porque eu tenho visto um grande avanço, que eu entendo como um grande avanço na discussão da pós-graduação. E eu destaco sobremaneira a ênfase e a valorização do mestrado profissional, né, a inclusão de outros produtos do nosso trabalho na avaliação da pós-graduação. Então, a inclusão dos livros, a inclusão da produção técnica, que são elementos que representam produtos que constituem a nossa área, e também a preocupação vigorosa com o acerto e a justiça e a qualidade da avaliação. Do ponto de vista do mestrado profissional, que é o motivo pelo qual eu tenho participado do fórum, do ponto de vista do mestrado profissional, e
que eu coordeno um programa como esse, eu queria destacar a importância que esse programa tem, mesmo para universidades que, como a nossa, a UFMG, não, todo mundo sabe, a UFMG resistiu vigorosamente e só há muito tempo resolveu aceitar dentro da sua casa, dentro das suas paredes, o mestrado profissional. Mas aí, lembrando o nosso velho amigo, né, Medronhos? Acho que todo mundo lembra dele. Trabalho, né? Trabalho sério, dedicado, é uma credencial que abre várias portas. A UFMG hoje tem criado novos mestrados profissionais. A UFMG tem dado um aporte, um apoio fundamental para o nosso trabalho. Um ponto a destacar no mestrado profissional, a sua relação orgânica com a política pública, com os serviços públicos em todos os níveis, mas fundamentalmente aquilo que é o nosso papel imediato, que é estar fomentando a discussão e o debate nos níveis aonde nós estamos situados. Então, em relação às políticas municipais, né, políticas públicas municipais, criação de grupos de profissionais e de pesquisa com os vários municípios, Belo Horizonte, vários municípios mineiros, e destaco uma coisa que eu acho muito importante, que é a possibilidade que nós temos para trabalhar em grupos, substituir a intensa competição que pauta a nossa vida acadêmica e a nossa vida de produção de conhecimentos por uma relação de solidariedade. Aí eu volto ali ao que a Tânia estava dizendo, de a necessidade de um rosto humano. Eu acho que com essa estrutura, com essa integração, isso é possível. A relação com a graduação também pode ser trabalhada se temos, eu faço coro com a professora Maria Cecília, é uma dificuldade de superar essa ênfase no aprendizado biológico, da força desse elemento técnico, anatômico e biológico. Nós temos trazido muito alunos de todas as áreas, da medicina inclusive, para trabalhar dentro desses grupos do mestrado profissional, porque ele tem feito essa conexão teoria e prática, universidade e sociedade, de uma maneira muito forte. E, por fim, a relação com os cursos de especialização, que é imediata. Nós podemos imediatamente conectar e receber dos cursos de especialização aqueles que se mostram com perfil para continuar um trabalho de desenvolvimento e aprofundamento técnico e científico naquela área de sua atuação, do seu trabalho. Então, eu queria fazer esse depoimento como uma possibilidade de, nesse novo modelo, nesse novo modo, como a pós-graduação está se organizando e refletindo e se conectando com as políticas públicas, como isso pode abrir várias luzes e romper todos esses grandes obstáculos com os quais nós da saúde coletiva sempre trabalhamos. São 13h08, a gente tinha quantas? Ele é o sexto. Tem mais dois, ainda tem mais dois fora. Então, nós temos no total 10 inscritos. Inclusive com algumas pessoas vindo e falando assim, olha, eu falo 1 minuto só e tal, profissão de fé aqui, eu estou denotando. Isso. A proposta do Luiz Eugênio é a gente registrar essas inscrições e começar à tarde por essas pessoas. Pode ser? Na plenária final. Isso? Catado? Aprovado por aclamação? Então tá bom. Então, muito obrigado, gente. Queria agradecer a todos os membros da mesa. Desculpa. Agora deixa eu passar aqui para a mesa. Dona Eduardo. Oi, gente. Só pouquíssimos comentários, Silvan. Acho que o tema do mundo do trabalho é essencial. Isso mereceria um seminário em si, né? E eu acho que isso deve ficar pautado desde já, deve ficar agendado desde já. Nós fizemos aqui um seminário de ensino, nós precisamos fazer um seminário sobre o mundo do trabalho em saúde coletiva. Eu acho que isso é indispensável.
Está posto aqui, posto o desafio aqui para o reitor Naumar e para o Luiz Eugênio e para a Isabela. Cecília, eu imagino como você deve se sentir. Eu não ensino na medicina há décadas. Olha, recentemente lá entre nós, na Bahia, nós estávamos a ponto de discutir se abandonaríamos por completo esse tipo de atividade, porque era absolutamente desgastante, né? E você deve ter a dimensão exata do que eu quero dizer. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa, que foi um movimento dentro da escola de medicina, dentro da escola de enfermagem, de reforma curricular. Agora, isso nasceu no bojo de um programa, de um projeto de reitoria, de administração central, de administração acadêmica da universidade. Não é porque Naumar está aqui, não, ele era reitor na época. Eu acho que esse movimento de reforma curricular, o que aconteceu na medicina, que não é mil maravilhas, o que aconteceu na enfermagem, nós tivemos oportunidade de colocar algumas questões que o Instituto precisava para continuar ensinando. Isso fez uma grande diferença. Eu acho que sem esse movimento, fica de fato impossível continuar tocando o trabalho que você faz. Bom, Nízia, adorei o que você falou. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais independente de estruturas de governo que são absolutamente fragmentadas. Se a gente não integra na nossa prática ciência, tecnologia, trabalho, educação, saúde, não será pela maneira como o Estado brasileiro se organiza que essas coisas vão se integrar. Eu acho que a ideia da interdisciplinaridade parte exatamente daí. Marcelo, eu concordo com você, só que estava aqui pensando, Rita e eu, nosso doutorado começou em 95, nós não chegamos, eu acho que não chegamos ainda a 200 de teses. Nós temos um país gigante, a gente tem que ter escala nesse processo. Agora, claro que o segredo é como é que mantém qualidade, sendo inclusivo e tendo a escala que o país precisa. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa questão que você colocou muito bem. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Bem, eu vou fazer 2 breves comentários, porque foi muita coisa que foi trazida. Uma é em relação a essa questão da formação dos profissionais de saúde. Essa foi uma discussão que se colocou muito, não é? Quando se começou a discutir a graduação em saúde coletiva, em que medida isso podia significar um esvaziamento do nosso trabalho tradicional até então nas graduações de saúde, ainda que no Brasil eu acho que a gente esteve em poucas graduações, né? A saúde coletiva esteve mais fortemente presente na medicina, depois mais recentemente na odontologia, um pouco na enfermagem e nada nas outras profissões de saúde. Acho que continua sendo uma preocupação, porque, evidentemente, isso já liga com o meu segundo comentário, eu acho que tem espaço e tem necessidade para todas essas modalidades de formação e continuará havendo. Isso tudo por quê? Porque cada uma delas tem um objetivo muito claro e precisa ter para que a gente possa ensinar adequadamente. Não é? Se eu não sei quem eu quero formar e o que eu quero formar, não dá. Então, quanto mais a gente compreenda qual é o objetivo de cada uma dessas modalidades de formação e dessas inserções, melhor vai ser a nossa atuação, né? Quanto mais a gente identifique claramente o que cada modalidade devia estar fazendo. Agora, tem o outro lado da moeda, nós somos os mesmos fazendo tudo. Aí, talvez, a graduação em saúde coletiva nos dê um alento, né? É mais gente chegando, mais gente se formando para poder assumir esses papéis. Porque quando começamos a falar de articulação, eu pensei, bom, mas somos os mesmos fazendo exatamente tudo. Então, quer dizer, alguma articulação há, a menos que estejamos todos muito esquizofrênicos, mas, na verdade, somos os mesmos, né? Na graduação, na pós-graduação, na extensão. Então, eu acho que esse é um problema nosso também. Nós não somos muitos ainda, né? Por isso que eu fiz questão de trazer qual é o número de docentes que nós temos, porque, na verdade, se a gente olhar, a demanda é enorme, como o Eduardo acabou de falar. A nossa capacidade de responder essa demanda é limitada. E como é que a gente, então, equaciona essa necessidade cada vez mais crescente, mantendo qualidade? Acho que esse é o nosso desafio agora.
E é como ele disse, o Brasil é enorme, então não adianta eu fazer muito bem feito se eu formo 5 doutores. Não dá, eu preciso formar muita gente. E nós não estamos conseguindo fazer isso, porque a gente não consegue, nós, universidade, responder rapidamente às mudanças. Né? A gente insiste naquilo que a gente começou a fazer há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás e que não é mais o que a gente precisa agora. Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade, uma lentidão de repensar e reformular. E uma coisa que também Naumar falou ontem na fala dele, que eu acho que é o que mais nos atrapalha hoje, é essa ideia da linearidade e da sequência, de que uma coisa não pode acontecer junto com a outra, que tem que ser primeiro isso e depois aquilo. Isso é um atraso. E isso é algo que tem nos atrapalhado muito. Né? Não precisa fazer a graduação, depois a residência, depois a especialização, depois o mestrado, depois o doutorado. Não precisa, não tem que ser assim. E, enquanto a gente não romper com essa ideia, que tem gente diferente, que tem oportunidades diferentes, que tem situações diferentes, nós não vamos fazer o que o país precisa que a gente faça. É isso. Eu não vou comentar fala por fala, mas tem um tema que eu acho que está circulando nas questões da manhã, que na verdade também me instiga muito e eu evitei de entrar nele para não perder tempo em relação à sequência de ideias que eu queria trazer. Que eu acho que é a questão do planejamento das ações, como a gente faz hoje. Eu acho que o planejamento no Brasil, ele foi sofisticado, né? Ele foi, não é só na saúde também, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente, está nas políticas públicas como um todo, e talvez por uma responsabilidade de dotar o Estado de maior capacidade de se organizar. Mas ele nos distanciou dessa possibilidade de fazer microplanejamentos que pudessem dar conta da proximidade dos compromissos das diferentes instituições em torno do objetivo comum, que é a saúde da população, é a organização do sistema local, né? Coisa que a atenção básica à saúde da família retoma, de alguma forma, como um lugar e como uma possibilidade. Tem uma outra iniciativa governamental, que ela também está caminhando lentamente, mas ela está caminhando, que é o Contrato de Organização da Ação Pública, né? O COAP, que eu acho que ele traz um enorme potencial de mexer nessa questão, talvez para instigar as próprias universidades. Eu acho que essa interação com as universidades, não sei se já foi feita, eu acho que não, tem alguns projetos, algumas coisas, para que a gente pense um novo ciclo de planejamento diferente. Não vai se ter integração, ensino, serviço, comunidade, não vai se ter uma educação diferente, com essas características que a universidade propõe, se a gente não tiver um olhar interdisciplinar para a realidade local, se a gente não estiver pensando no território. E essa ideia não é minha. Essa ideia não é minha. Eu entrevistei Walter Lezé, aos 88 anos, para a minha tese de doutorado na época, e ele dizia, não sei por que os meninos, e ele falava do Guedes, que era secretário na época, que já era um senhor, ele dizia assim, eu não sei por que os meninos abandonaram essa história do planejamento local. Agora tudo é uma coisa longe, é uma coisa grande, né? E ele detalhou isso na entrevista que fez comigo, com uma capacidade interessante de dizer que é no lugar da vida, né, da vida, que as coisas se dão. Quando eu falo que a educação perdeu a cara, não sou eu que falo, é o Leonardo Boff, perdeu o rosto, não pode perder o rosto, não é uma visão romântica. É para que ela tenha sensibilidade para fazer o trabalho e ter a instigação que a Cecília traz aqui. Que ela saiba que naquele lugar tem várias forças interagindo. E não é a mediação tecnológica que acabou com isso, pelo contrário. A gente não está, talvez, sabendo usar o potencial que a tecnologia nos traz, né, para fazer um olhar ao território com os agentes em movimento, os saberes em movimento e todos os aportes que a gente tem. Mas a gente insiste no planejamento macro e a gente insiste que o momento de planejamento faz e acabou, né? E vai embora e no fim do ano a gente presta conta. Então, eu insisti para voltar a essa questão, porque eu acho que eu acho que em várias perguntas que a gente faz, é uma questão que eu tenho de coração, eu acho que
a gente sabe fazer, a gente tem várias ofertas, como muita gente disse aqui. Eu concordo com a Rita, existem alunos que muito rapidamente podem ir para um doutorado, existem alunos que têm uma outra forma de formar, que não precisa nem vir para a escola todo dia. Tudo isso eu acho que essa universidade vai nos possibilitar formatar. Mas a relação ensino, serviço, comunidade, a categoria extensão não dá conta. A gente discutiu isso no Instituto de Saúde Coletiva há mais de 20 anos, eu era aluna daquele instituto, quando a gente fez um seminário para discutir a categoria extensão universitária. Está claro que ela não dá conta. É para estender o quê? O que os professores acham? Né? É para fazer o que o Ministério e as secretarias mandam? Não é isso. Quer dizer, o conceito de integração de ações e de circulação de saberes e conhecimento é preciso que a gente explore um pouco mais para poder otimizar as nossas ofertas formativas de uma forma mais lógica e mais voltada para a melhoria do nosso sistema e da saúde da população. Eu esqueci de dizer que as CIEs talvez sejam lugares a serem olhados com carinho, né, para que a gente possa, talvez por aí, conquistar um lugar para fazer isso diferente. Esqueci. Bem, pessoal, eu já me sinto contemplada por todas as falas, eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Eu só queria dizer que eu fico muito feliz de estar saindo mais inquieta do que entrei. Eu acho que isso é que vai me mover. E dizer que eu acho que a gente está com carências de espaços como esse, menores, onde a gente possa estar abrindo a discussão. A gente não está aguentando mais os nossos eventos mega, onde a gente só escuta e não fala. Por isso que a gente está aqui até essa hora. Só dizer isso, parabenizar e dizer à Abrasco que proporcione, junto com a Universidade Federal e outras instituições de ensino e pesquisa, momentos como esse, que a gente possa estar mais perto um do outro e poder sair, como eu estou bem feliz de estar mais aperreada do que quando entrei. Obrigado. Vou fazer 3 comentários quase telegráficos aqui. Só uma questão relacionada à avaliação. Amanhã eu vou dar uma dica para vocês, se vocês perguntarem isso para o Vinícius Ximenes, né? Teve um debate muito importante do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, junto ao INEP, fazendo parte do Ministério da Educação, e nós estamos pensando, para poder responder a questão do Medicursos, né? Porque a avaliação nesse aspecto é fundamental, porque nós estamos falando aqui do acesso à residência, né? Então, quero sinalizar o seguinte: a universalização da residência até 2018 e o fato da nova lei do ato médico ter previsto um teste de progresso de 2 em 2 anos, e a gente associar isso ao Enem, por exemplo, associar isso ao que a gente tem no âmbito do ensino médio e no acesso à universidade, nós estamos pensando em reproduzir esse mesmo modelo. Se isso avança, nós temos um acesso à residência que ele vai estar integrado a um processo de avaliação dos educandos durante a graduação, que não vai ser só importante para você poder corrigir durante a graduação, como ele vai ser o acesso à residência. Então, o Medicurso ele perde em grande parte a utilidade dele nesse momento, que é a preparação para o acesso a uma residência que ela é disputada, etc. e tal. Então, sugiro aí, contrabando de informação, eu sugiro aí vocês perguntarem um pouco para o Vinícius isso amanhã, na hora que ele estiver aqui. A outra questão, a Tânia falou do CIES, e falou também do contrato organizativo de ação pública. Eu queria chamar a atenção que também a lei do Mais Médicos, ela trouxe o contrato organizativo de ação pública e ensino-saúde. Nesse contrato organizativo de ação pública e ensino-saúde, ela prevê, e ela está para ser regulamentado nos próximos 60 dias, prevê que as instituições de ensino públicas e privadas, elas têm que fazer uma negociação com a gestão do SUS, no âmbito municipal, regional e estadual. Então, a CIES, a CIR e a CIB são espaços de negociação disso, onde, entre outras questões, vai discutir como é que vai funcionar a preceptoria, quais são as unidades, qual é a contrapartida de cada um desses atores institucionais, vão definir processos de formação, vão definir, por exemplo, se uma gestão municipal ela vai complementar com bolsa ou recurso esses profissionais, enfim, ela vai definir desde investimentos até o modo de funcionar naquela região, inclusive enfrentando um problema que as escolas têm, todo mundo aqui sabe, que é o canibalismo entre as instituições privadas e públicas, aonde a instituição pública chega com um conjunto de ofertas e o gestor vira para o professor Naumar e fala: "Não, mas eu gosto muito de você e tal, mas e aí? Infelizmente eu estou com várias necessidades e eu preciso aqui de fazer parceria com as instituições privadas, porque elas podem me oferecer um conjunto de questões." Então acho que tem que botar na nossa agenda
o contrato organizativo de ação pública de ensino e serviço, seria uma oportunidade de a gente articular isso. E, por fim, eu já tive aqui, falei um pouco, falando como diretor do DAB, eu fiz aquela fala lá da residência e do processo de saúde coletiva lá no DAB como SEGETS, eu vou aproveitar agora fazer um outro devir aqui, me lembrando de militante do movimento estudantil na época da DENEM, para poder chamar a atenção e falar uma coisa que vocês estão cansados de saber, né? No âmbito do Versus, eu tive contato com muitos estudantes e ia conversar com os estudantes. E é muito curioso que a gente tem uma oportunidade histórica, em especial nas escolas novas, e por isso que cada vez mais é importante a gente olhar para as escolas novas e não deixar os desbravadores das novas escolas sozinhos, a gente montar uma rede. Tem reitores me procurando para propor fórum de reitores das novas escolas, a gente tem que conversar do Escomec também, se é esse formato, se é outro, o fato, olha, fórum de reitores, fórum de novas escolas, trazendo os diretores das escolas, etc. Mas a gente está perdendo uma certa oportunidade, porque muitas vezes o que a gente percebe é isso, né? É um apartamento mesmo, uma separação entre a saúde coletiva e as demais questões. O que a gente percebe muito nos estudantes? Uma coisa é o problema escrito, que aí você pode limitar o social ao aposentado. A outra coisa é o sujeito, que tem nome, na atenção básica ele tem casa, ele tem um determinado problema de saúde e eu posso ir na casa dele conversar com ele para poder saber se no papelzinho, no prontuário, só estava escrito que ele é aposentado. E nessa perspectiva, é interessante a gente perceber que a saída do problema escrito, né, seja ele unidisciplinar, multidisciplinar, e a ida para o sujeito, esse sujeito tem cara, eu me vinculo, o vínculo tem um papel pedagógico fundamental. Se eu estou vinculado e eu quero resolver o problema dele, não é resolver um caso que eu estou resolvendo junto do meu professor para poder ser bem avaliado ou qualquer outro motivo. Aquilo é importante para eu poder ajudar aquela pessoa que eu passei a conhecer e que eu possa acompanhá-la. Agora, tudo isso tem que vir junto com a clínica, né? Porque esse sujeito quer ser médico. E aí, muitas vezes, a gente discute várias coisas com ele e debate com ele, por exemplo, ele faz um papel mais parecido com um agente comunitário, mas aí quando entra o cara da anatomia ou ele vai no primeiro dia no hospital, aquele professor do hospital, ele mostra para ele que ali ele está sendo médico. Então, se a gente não articula desde o primeiro momento a capacidade de cuidado, para ele poder chegar orgulhoso, falar para a família e ele aferir a pressão do primo, do tio, na hora que ele está chegando em casa, a gente perde esse estudante. Então a gente tem que aproveitar que a gente está nesses primeiros momentos para a gente poder não só fazer essa virada, né, do ponto de vista pedagógico, pegando o concreto, de onde a vida acontece, dando cara e aproveitando a humanização do processo pedagógico, mas a gente conseguir lidar com o que esse sujeito está querendo. E qualquer separação que a gente faça da clínica, a gente acaba perdendo. Então isso faz com que nós, nos nossos novos cursos, seja de enfermagem, de nutrição, em especial de medicina, a área da saúde coletiva também se pense como, entre aspas, um NASF, como um matriciador dos outros profissionais que, mesmo não sendo da saúde coletiva, por exemplo, que é um médico de família e comunidade, ele possa trazer esses conceitos, ele possa ter mais ferramentas para poder cuidar das pessoas e, a partir disso, ensinar os educandos a cuidar. Eu acho que fica um desafio para nós também, né? Muito obrigado, adorei participar da mesa. Vamos agora para o almoço.